Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, agradecendo a Deus e a sua honrosa audiência, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Envie os seus e-mails, as suas dúvidas, que nós teremos imenso prazer de estudar com você. Temos aqui o e-mail de Cícero Antônio Nunes. Ele coloca o seguinte: tenho ouvido alguns espíritas dizerem que já foram reencarnações de pessoas importantes do passado. Exemplo, Luís XV. Quem fala isso, por certo, está equivocado, pois como fica a lei do esquecimento? Acho que homem nenhum do planeta Terra tem capacidade de saber quem foi ou deixou de ser. Com todo respeito, até Chico Xavier deve ter se equivocado quando disse que Emmanuel se reencarnou em 2000, o que não desvaloriza o que ele foi e nem desvaloriza a doutrina. Só acho que como ele não era perfeito, ele foi de certa forma enganado. O que me dizer? Obrigado, peço desculpas. Olha, meu caro Cícero Antônio Nunes, agradeço já antecipadamente o seu e-mail e queria lhe dizer que eu concordo em parte com você e em parte eu não concordo. Primeiro, realmente muitas pessoas só querem dizer que foram pessoas importantes. É natural, porque ainda temos, vamos dizer assim, interiorizado no nosso espírito muita coisa de vaidade. Quando a gente não consegue ser muita coisa nessa encarnação, não consegue ser muito diferenciado, nem marcar muita presença, a gente muitas vezes apela a algumas pessoas muito vidradas na reencarnação, porque particularmente eu não me interesso saber quem eu fui, por uma coisa muito simples. Primeiro, porque eu conhecendo que a Terra é um planeta de expiação e provas, e que para ela vem espíritos mais devedores e mais inferiorizados, eu não me interessa saber quem fui, porque a doutrina tem um princípio, uma das leis da doutrina é a lei do progresso. Os espíritos evoluem, e mesmo eu sabendo que estou em busca dessa evolução, mas se eu estou num planeta de expiação e provas, é porque eu ainda tenho muito a crescer e muito a evoluir. E se eu analisando o meu presente, eu descubro que eu não sou muita coisa, eu tenho consciência que eu não sou muita coisa, imagine lá atrás. Se eu lá atrás era mais atrasado. Se alguém quer pensar que é Luís XV, é porque ele está atrás da importância de Luís XV. Mas e a moral de Luís XV? Como era? Esses grandes reis, esses faraós egípcios, essas rainhas do passado, Cleópatras da vida, eram importantes materialmente falando, tinham o poder de fazer com que as pessoas os temessem e não os amassem. Então, por isso que no passado tem muito mais coisas a gente a se arrepender e a se envergonhar do que de se honrar e se sentir importante. De certa forma, quando você tem razão quando você diz que não é dado a ninguém saber. Por quê? Porque nós não temos boas coisas, vamos chamar assim, desculpa a expressão, na nossa caixa preta do passado. Por isso que Deus, pela sua infinita misericórdia, não nos deixa lembrar quem fomos. Imagina você, Cícero, eu e outras pessoas, se a gente tivesse lembrança, e que isso é bem provável, que lá no passado nós fomos inimigos dos nossos filhos, que nós recebemos hoje por misericórdia divina, e até fomos assassinos, estupradores, pessoas que prejudicaram muito os nossos entes queridos, nós não teríamos condições de evoluir no presente. Essa é a felicidade que Deus nos dá, de colocar um véu no nosso passado, porque nós já temos tantos problemas no presente, que seria muito difícil conviver com os que temos hoje e ainda juntar, como, vamos dizer assim, o nosso purão, como chamam muitos estudiosos, aquela parte que a gente não quer nem mexer e nem abrir. Temos no nosso purão do passado muita coisa enferrujada, muita teia de aranha, muita coisa que a gente com certeza se envergonharia. E por isso, graças a Deus,
Deus nos dá essa condição de não nos lembrar de quem fomos. Isso é muito importante. Agora, você faz uma observação aqui, inclusive reforçando isso, que você colocou aqui, nenhum do planeta Terra, acho que nenhum homem do planeta tem a capacidade de saber quem fomos ou deixamos de ser. Realmente, isto não é importante. Primeiro, a gente realmente não sabe. O próprio João o Batista perguntaram se ele era Elias, ele sendo, que Jesus afirma que ele era, mas ele disse que não era. Observe que nem João teve, e Jesus considerou ele muito importante, muito mais que um profeta, um mensageiro de Deus. E ele não se lembrava quem foi. E lembre-se que lá no seu passado, lá como Elias, um homem de muita fé, mas ele tinha um passado de assassinato com o sacerdote de Baal e etc, etc. Então, essa parte é muito importante que a gente analise, meu caro Cícero Antônio, com mais humildade. E essa responsabilidade de mexer com o nosso passado, porque ele ainda é tão forte e tão perturbador que muita gente não consegue escondê-lo e muitas vezes vem a lembrança espontânea. E a lembrança espontânea sempre, muitas vezes, é traumatizante. E aí a pessoa se desequilibra no presente. E aí sim, você precisa ir a um psicólogo, a um psiquiatra, para fazer uma regressão de memória, não para descobrir se você era importante, mas para você, lá no passado, tentar equilibrar o que está atrapalhando a sua evolução no presente. Mas isso não é atribuição da doutrina espírita. Isso é atribuição da medicina, da psiquiatria, da psicologia e não do espiritismo. O espiritismo sabe que se você não se lembra quem você foi, como bem você colocou aqui, é misericórdia de Deus. Mas se você tem traumas, pesadelos, fobias, que você não consegue conviver com ela no presente, porque ela vem de lá, não tem nada de mais que para uma questão de você evoluir melhor, viver melhor, desempenhar melhor no presente a sua evolução, não por vaidade, de querer saber que tipo de Luiz você foi, que imperador, que faraó importante você foi, mas para diminuir o trauma do passado que está perturbando a sua evolução do presente. Então é com um sentido de equilíbrio para a evolução. Aí é permitido. Mas eu não terminei ainda, nós vamos voltar a falar desse assunto, não saia daí, porque nós vamos completar o teu e-mail, Cícero Antônio, na segunda parte do nosso programa. 1 minuto só, não saia daí, até já.